celebrando os 25 anos de PP. Também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast, começando mais um episódio, eu sou a Vitória. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos recebendo o Eric Benites. O Eric é Head de Design e Arte na UMAP, tem experiência na FCB de Nova York, tem BWA de Melbourne. Tudo bem, Eric? É um prazer receber você aqui. Eric. O Eric ocupa o posto de primeiro lugar de diretor de design em rankings mundiais, né? E é um prazer receber você aqui para bater esse papo com a gente. Muito obrigada, o prazer é meu. A gente vai falar um pouquinho sobre liderança criativa em ambientes multiculturais. E a primeira pergunta é: você já liderou equipes criativas em vários lugares do mundo, né? Quais que são as maiores mudanças, né, dentro desses contextos culturais diferentes? O que mais impacta, assim? Acho que a primeira coisa para quem vai para fora é a língua, né? Acho que a língua é a primeira coisa, mas a língua ela é fácil de superar, né? Você tem que estudar, você tem que falar como eles, você tem que entender as expressões e tal. Eu fui para a Austrália com muito pouco inglês, muito ruim. Tive que aprender na força. Então, acho que essa foi a primeira barreira. Ainda mais a Austrália, que tem um inglês muito peculiar, assim. Então, essa foi a primeira barreira. E acho que depois é você começar a entender como que funciona não só culturalmente, mas como funciona o mercado também. Porque o mercado de propaganda na Austrália é muito diferente do mercado de propaganda nos Estados Unidos, que é muito diferente do mercado de propaganda no Brasil. Então, acho que você tem que estudar, você tem que chegar lá, você tem que assistir TV, você tem que tentar viver como os australianos ou como os americanos, né? Essa coisa de você ir ficar numa bolha só de brasileiros, às vezes é complicado. Lógico que você sempre vai atrás dos brasileiros, de quem é mais fácil de você se comunicar, mas você tem que ser curioso, tem que ir atrás, tem que estudar e ver qual característica, qual coisa diferente, qual pensamento é diferente para conseguir se integrar. Assim. Não é mole, mas vale a pena. E como que você faz para criar um ambiente em que as pessoas que são diferentes, falam diferentes línguas, se sintam seguras para se expressar criativamente, né? É engraçado, assim, porque eu lembro, lógico, logo que eu cheguei em Melbourne, meu inglês era péssimo e eu já cheguei com uma equipe montada, a equipe já estava lá, né? E era muito difícil no começo se comunicar, né? Mas, assim, tem uma coisa que a criatividade, ela não tem língua, né? Ela é universal, então o que a gente fazia, né? No começo era eu falando um inglês macarrônico, tentando entender e perguntando 1000 vezes o que os caras queriam falar, né? Então toda hora eu ficava sorry. Mas assim, eu consegui junto com essa equipe a gente conseguiu se integrar muito bem, assim. Mas o que a gente fez? A gente foi ver o que a gente tinha em comum. Acho que a primeira coisa que um líder tem que ver o que ele tem em comum com aquela equipe, com as pessoas. Então a gente foi ver o que a gente tinha em comum. A música, o interesse por arte, o interesse por esporte. E a gente foi tornando isso um jeito fácil de falar. Então a gente começou a falar de música, as bandas são as mesmas no mundo inteiro, os times de futebol são os mesmos no mundo inteiro. E isso torna as coisas mais fáceis, assim. Então a gente começou a se conhecer falando de coisas que não importa de que nacionalidade você era comum para você. E aí foi uma coisa natural, assim. Então acho que os meninos que trabalhavam comigo eram bem diferentes um do outro, né? Um era de background irlandês, outro de background italiano, um era bem australiano mesmo, estava lá algumas gerações, a família. Então era engraçado, assim, porque cada um tinha uma visão muito peculiar. Mas a hora que juntou tudo, falou, pô, isso aqui pode ser muito legal. E deu super certo. Eu acredito que nessa trajetória você enfrentou alguns desafios, né? Quais foram eles e como que você fez para enfrentá-los? Cara, nessa trajetória eu enfrentei só desafios. Acho que não foram muitos. Acho que tudo era um desafio, né? Desde você mudar de país, desde você levar seus filhos e sua esposa para um país diferente, você botar as crianças que nunca falaram inglês na vida numa escola falando inglês, ter reuniões em inglês que chega uma hora que sua cabeça tá, você não consegue entender mais nada, parece um mantra na sua orelha, o inglês, a comida, tudo é um grande desafio. Mas ao mesmo tempo, eu acho que para o criativo
quanto mais desafio, mais você tem que criar, né? Quanto mais difícil a situação, mais você tem que ser criativo. E não só no trabalho, né? Não só na agência, mas também na vida. Então, tipo, cara, você tem que se virar, né? Eu digo para minha esposa assim que eu fui virar adulto na Austrália, isso 10 anos atrás, porque até então era tudo uma brincadeira a minha vida. Depois, falei, meu Deus do céu, cara, que complicado que é. Mas foi muito legal. Mas os desafios, acho que os maiores desafios não são ligados ao trabalho. Eu acho, principalmente quando trabalha de criatividade, é o que eu falei, assim, não tem, a criatividade é universal, então uma boa ideia é uma boa ideia em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que dentro do trabalho, para mim, era o ambiente mais seguro que eu tinha. Eu acho que os grandes desafios foram mais fora do trabalho, para se acostumar com essa vida em um outro lugar, do que dentro do trabalho. E como um líder, como você fez, né, para dar um feedback para a sua equipe criativa, levando em consideração que são diferentes nacionalidades, né? Existe um segredo que é universal? Alguma regra? Eu acho que regra universal não tem. Eu acho que cada líder ou cada líder, independente da posição que ocupa, tem seu jeito de lidar com a equipe, né? Eu lembro que o meu CCO, né, em Melbourne, ele falava assim, o Eric, o Eric Speak Pat. Pat era o cara que trabalhava do meu lado, que ninguém conseguia falar com ele, ele era super bravo, era um cara super marrento, assim. E eu era o único cara que conseguia, e a gente se dava super bem e tal. Ele falou assim, puta, Eric, você é o único cara que consegue. Eu falei, mas é porque ele é meu amigo. Ele disse, mas como você é amigo de uma pessoa que trabalha com você? Eu falei, mas por que não, né? Ele falou, mas se você tiver que mandar ele embora? Eu falei, se eu tiver que mandar ele embora, eu mando ele embora, mas isso não quer dizer que ele não pode continuar sendo meu amigo. Se ele não estiver entregando o que ele deveria entregar, mesmo sendo meu amigo, ele tem que sair para dar chance para outro, para o trabalho poder fluir melhor. Então, eu acho assim, o feedback é a mesma coisa, né? Eu acho que primeira coisa é ser verdadeiro, assim. Eu aprendi muito assim, primeiro ser polido, né? Você ser educado, falar com jeito, mas ser verdadeiro, fala, conversa e, de novo, né? Independente da língua, você se faz entender, e a pessoa também, se ela não estiver fazendo alguma coisa errada, ou se não estiver cumprindo o que ela deveria cumprir, ela sabe disso, né? A gente trabalha com adultos, então eu acho que eu não tenho muito esse melindre de falar com, não ficou bom, não ficou, não tenho muito. Eu acho que isso faz parte do crescimento e isso ajuda, né? Acho que o papel do líder é até isso, às vezes criticar para o cara poder subir o sarrafo e fazer melhor. É bem diferente o jeito que outras nacionalidades trabalham do que do Brasil, né? O Brasil é muito... Todo mundo trabalha junto e faz junto, O Brasil, né? Tem uma coisa muito peculiar, assim, que eu aprendi lá, a diferença mesmo, assim, e foi duro, que assim, o brasileiro é muito passional. Assim, então, o brasileiro, ele chega, ele grita, ele bate porta, ele fica puto. Na Austrália e nos Estados Unidos você não pode ter esse comportamento, assim, né? Lá você tem que realmente ser polido. Na Austrália, antes de você falar para alguém, puta, isso aqui não tá bom, é melhor falar, olha, você fez isso aqui muito legal, mas isso aqui não tá bom. E eu acho que isso não é só na Austrália, na verdade hoje eu acho que isso deveria ser no mundo inteiro, né? Antes de você sair falando o que não tá bom, fala o que tá bom primeiro, né? E depois você critique e tal. Mas na Austrália eu vi que assim, esse comportamento do brasileiro de ser explosivo, de querer fazer tudo, de trabalhar até tarde, não, isso não funciona, né? Acho que essa é uma diferença grande, uma diferença que na verdade é difícil dizer se é boa ou ruim, mas eu acho que em muitos casos assim, é uma diferença que no Brasil deveria absorver mais. Acho que às vezes a gente aqui no Brasil extrapola um pouco, assim, né? Mas agora na minha volta para o Brasil eu vi que já é diferente. Então eu acho que nesses 8 anos que eu tive fora do Brasil, as coisas mudaram por aqui também. E eu fico muito feliz com isso. Isso porque você trabalhava na UMAP e agora voltou, né, para a UMAP. Você sente essa diferença, mesmo interna, né? Eu sinto muito, assim. Eu trabalhei na UMAP de 2007 a 2017. Então foram 10 anos de UMAP. Aí fui viajar e voltei agora, né? Voltei no começo desse ano. E eu vejo muita diferença, assim, porque ok que a UMAP mudou, a diretoria é outra, a liderança é outra,
mas eu vejo que tem uma preocupação muito grande com o bem-estar, com o burnout, né? Na minha época de Almap anterior não existia burnout, né? Não existia essa palavra ainda, né? Então, eu acho que hoje as pessoas estão entendendo mais. Eu acho que pós-pandemia, a pandemia fez mudar muita coisa, assim. Eu acho que mudar para melhor. E acho que as pessoas, né, da publicidade têm uma visão de que trabalhar em agência é um ambiente meio hostil, né, que é meio, né, exaustivo demais. Eu acho que já foi. Eu acho que com certeza devem ter agências, né? Eu não posso dizer todas, mas eu acho que devem ter agências que ainda têm esse tipo de comportamento, né, de uma coisa meio abusiva e tal. Mas eu acho que isso está com os dias contados, acho que não tem como, não tem glamour nisso, né? Essa coisa, vou trabalhar 24 horas por dia, não, isso não é bom, isso não tem glamour, né? Antes tinha o publicitário que carregava esse glamour de que trabalha muito, de comer pizza na agência, de dormir na agência, como se fosse uma coisa, né? Normalizou uma coisa muito errada, assim. E hoje, essa geração mais nova, ela já não aceita mais isso. Eu acho que está certíssimo. Sim. E acho que essa coisa também da pandemia que fez, assim, eu não preciso estar lá o tempo inteiro. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, mas eu não preciso estar lá o tempo inteiro. Isso também fez com que as pessoas também se preservassem um pouco mais. Eu acho que as pessoas deixaram de ser só números e só entregarem resultado e passou a ter aquela relação boa, né? Que nem você falou, por que eu não posso ser amigo daquela pessoa que trabalha comigo? Pode trazer melhores resultados, né? Eu acho que sim, eu acho lógico, você não pode confundir as coisas, como eu disse, né? Você pode ser amigo, mas vai ter hora que você vai ter que falar coisas ruins e tal. Mas eu acho que agora as pessoas elas se conscientizaram assim, a publicidade é legal, trabalhar com criatividade é muito legal, mas é um trabalho, né? Você tem que balancear isso com a sua vida, com os seus filhos, com a namorada, com quem for, né? Acho que eu acho que as agências hoje estão aprendendo a ter esse balanço, né? Antes era uma coisa assim, não, eu vivo para trabalhar. E agora não, agora eu vivo e trabalho. Né? Sim. E você... desculpa. Você já liderou grandes talentos criativos e isso pode ser tanto desafiador quanto inspirador também, né? Como que você faz para balancear esses egos criativos e fazer com que todo mundo tenha um espaço, voz e protagonismo? Então, eu acho que a primeira coisa não é nem lidar com ego, é você falar para a sua equipe, é gerenciar a frustração. Porque a nossa profissão, principalmente de criativo, é muito frustrante. É muito frustrante, né? As suas grandes ideias, a maioria delas não sai, a maioria delas vai para a gaveta. Os seus grandes layouts, as artes mais bonitas, vai chegar uma pessoa, um cliente que não entende nada, né? Eu estudei arte, eu estudei design, eu fiz um monte de coisa. Aí chega um cliente que não fez nada disso e vai falar assim, mas eu não gosto disso por causa do... Eu falo, não, mas espera aí, né? Então você tem que... Mas eu não posso falar para o cliente, peraí, você não sabe nada, eu estudei isso, então deixa comigo. Não, isso não existe, né? Não dá para falar. Então, você tem que gerenciar as frustrações, né? Então, o que eu faço muito com todo mundo que trabalha comigo, que tem na minha equipe ou que trabalhou comigo nesses anos todos, é isso, tipo gerenciar a frustração. Você fala assim, cara, pode ser que não saia, pode ser que não dê certo. E se não der, vão ter outras oportunidades, né? Então, o ego, ele tá lá, eu acho que o ego faz bem, é bom ter ego, porque o ego é que faz também você ir para frente, você querer fazer melhor, você querer, né, ganhar prêmio, uma coisa, por que todo mundo quer ganhar prêmio? Porque faz bem, faz você, né, dar um passo a mais, né? Senão, você progride, você vai dar um passo à frente, né? Senão você para. Então eu acho que o ego é importante. Mas o mais importante que gerenciar o ego é você gerenciar a frustração, porque aí se o cara ficar muito frustrado, aí ele, ele acaba não querendo mais trabalhar, ou vai fazer coisas que já não aguento mais, ou que nunca dá certo. Né? Eu até vi uma vez, acho que foi um tenista falando, né, que um tenista para chegar num top 5, ele mais perde do que ganha, né? Né? O tenista, ele para chegar num nível de um Djokovic, de um Nadal, ele só perde, né? E o publicidade tem um pouco disso, assim, né? Você perde muito mais do que você ganha. Então, se você conseguir controlar essa frustração, você está bem. Até porque todo mundo acha que pode ser publicitário, né? Eu sei desenhar, eu sei criar, eu posso ser um publicitário, mas não é bem assim, né? Não. Baseado na sua experiência, o que você acha que diferencia um
chefe de uma equipe de criação, de um verdadeiro líder? Cara, acho que chefe é uma palavra engraçada, né? Mas você é chefe. Nem todo chefe é um grande líder, mas todo líder é um chefe, né? Então, eu acho assim, acho que eu já trabalhei com grandes nomes, assim, pessoas muito bacanas e outras nem tanto, mas eu tive a sorte de trabalhar com verdadeiros líderes, né? Então, tipo, eu trabalhei com o Marcelo Serpa, né? O Marcelo Serpa é uma lenda viva da publicidade e era um cara que te empurrava, assim, né? E ele tinha uma frase que eu achava muito bom, que ele falou, acho que ele falou num TED Talk, alguma coisa, mas ele falou que ele preferia segurar um cara muito louco do que empurrar um cara muito certinho e preguiçoso e tal. E eu acho que isso é o que diferencia, sabe? Eu acho que você tem que saber quem, né? Você percebe quem tem talento e você tem que fazer, você tem que empurrar essa pessoa. E, ao mesmo tempo, gerenciar para que essa pessoa, né, consiga, com ela mesma, assim, desenvolver um trabalho legal. E, ao mesmo tempo, né, quando a gente fala, né, a gente não é artista, né, então não é desenvolver um trabalho que faça bem para mim, né, que faça bem para o cliente, que faça bem para a marca. Claro. Às vezes, alguns líderes e até algumas pessoas, né, principalmente criativos, diretores de arte, redatores, acabam confundindo o trabalho com um trabalho autoral. E não é, o nosso trabalho não é autoral, né? Eu não sou um artista, eu sou um publicitário, eu estou lá para vender, eu tenho que fazer, né? Tenho que resolver um problema, né? Então, meu cliente tem um problema, eu tenho que ajudar a comunicação a resolver esse problema. Então, quando você percebe que isso não é um trabalho autoral, que você está sendo pago para resolver um problema, acho que facilita muito o entendimento. Quando começa a ficar, não, mas é o meu trabalho, minha arte, meu layout, fala, não, calma aí, né? Não é assim, esse trabalho não é seu, né? Você ajudou, você criou, mas esse trabalho não é seu, esse trabalho ele tá para todo mundo, né? Um dos episódios que a gente teve aqui, a gente conversou sobre entender que a publicidade também é um negócio. Você pode gostar de criar, mas existe o lado do negócio, você está lidando com pessoas, clientes, dinheiro, né? Então... É um business, né? Não deixa de ser um business. Então, eu acho que essa coisa que tinha mais nos anos 90, no começo dos anos 90, de ser quase, né? O publicitário era quase uma diva, né? Isso não funciona mais, né? Não funciona no mercado, né? O mercado não aceita mais isso, né? Hoje um criativo, ele tem que pensar no business também, né? Não adianta ele... E tem muitos criativos que não conseguem virar líderes. É isso que os mercados publicitários não entendem. Porque não é que você é um bom diretor de arte que você vai ser um bom diretor de criação, né? Aqui você tem uma coisa, para você ter um aumento no seu salário, você tem que ter mudar a sua posição. E isso é muito ruim, porque tem grandes diretores de arte ou grandes redatores que se tornam péssimos diretores de criação porque eles não têm nada de gestão, né? Eles não conseguem liderar as pessoas, eles não conseguem gerir o negócio, eles não conseguem falar com o cliente. Então, é uma coisa, né? Às vezes, quando você é muito bom, às vezes te tiram desse cargo que você é muito bom para te pôr num cargo que, você não sabe fazer aquilo, né? Você pode até aprender, muitos aprendem, mas tem outros que não. No Brasil, a gente tem muito isso, né? Você ficou bom, você sobe para um cargo de liderança. Na Austrália, eu via muito assim, duplas de criação que não queriam ser diretores de criação. Então, eram pessoas da minha idade, 45, 50 anos, e que pararam lá. Falaram, não, a gente está feliz como diretores de criação, como diretor de arte e redator, como dupla, mas não queremos liderar ninguém. A gente quer continuar criando. Porque quando você começa a liderar, você vai fazendo menos, né? Você acaba mais na gestão de pessoas e tal, do que realmente pôr a mão na massa, sentar, ficar pensando. Não, você não vai ter menos tempo para isso. E tem gente que não se adapta, né? Mas aqui no Brasil, assim, eu vejo que tem muita gente que passa para esse outro nível sem estar preparado, sem querer, né? Às vezes passa porque tem que passar, porque senão não vai ter um aumento de salário e tal. Então você vai subindo de cargo, mas vai mudando a função. E às vezes não bate. Não bate, o perfil, né? E você lembra de alguma campanha ou algum projeto que você teve que equilibrar, assim, questões culturais muito diferentes? Algum case para dar um exemplo aqui pra gente? Cara, tem alguns, né?
principalmente porque, como eu fui morar fora, tem alguns, mas acho que o mais legal e mais emblemático, assim, foi que eu fiz um trabalho para a ONU durante a pandemia, que era para criar um logotipo que era um logo para a resposta da ONU, né, para o Covid-19. Aí você fala, beleza, criar um logo escrito Covid-19 Response, era isso. Mas imagina você criar um logo onde quem vai aprovar o logo são as pessoas do mundo inteiro, né? Então, tipo, cada reunião que se fazia para aprovar esse logo tinham, sei lá, 100 pessoas, cada uma de uma nacionalidade diferente. E cada uma tem o seu jeito de entender, cada uma tem seus códigos, cada uma. Então você botava assim, uma coisa que eu me lembro muito é que tinha usado uma cor, não me lembro nem que cor que era, talvez vermelho, não me lembro. Mas usado uma cor que fazia parte do logo e que, não, essa cor não pode usar. Mas, por que não? Porque para a cultura tal, essa cor significa isso. Então tá. Então, aí é a mesma coisa dos continentes, né? Cada continente, você tinha que tomar muito cuidado com a cor. Eu lembro que o logo tinha um mapa, né? E aí, uma das partes do logo era um mapa. E aí, cada continente tinha uma cor. E aí, tem continentes que não podem ter tal cor, porque essa cor significa isso. Ou você está generalizando, tipo, você botar Ásia é amarelo. Não, é que parece que você está falando que todo asiático é amarelo. Não, e não é. Então, eu acho que esse trabalho assim, foi uma maluquice, tanto que ele demorou tanto, que eu brincava até com o meu chefe assim, na época, e brincava com ele e falava assim, cara, vai acabar o Covid, né? Vai ter terminado tudo e não foi aprovado ainda. Mas o Covid durou muito mais do que a gente achou que ia durar. Deu tempo, funcionou, foi muito legal fazer um trabalho desse porte para a ONU e tal. Mas esse foi um trabalho que me lembra muito. Assim. E nos Estados Unidos, eu acho que o que me lembra muito era o contrário, assim. A FCB New York tem muitos brasileiros trabalhando. E eu lembro que era possível fazer uma reunião de um trabalho só em português, se quisesse. Porque o diretor de criação era brasileiro, o diretor de arte era brasileiro, o diretor de arte júnior era brasileiro, o montador e editor era brasileiro. O CEO, não o CEO, mas o partner global, criativo global era brasileiro. Então, assim, você conseguia fazer uma reunião de muito alto nível só com brasileiros. E a gente sentia que, às vezes, isso inibia as pessoas de outras nacionalidades, né? Então, eles chegavam numa sala, todo mundo numa salona de reunião, todo mundo falando em português. E aí chegava alguém americano e tal, e ficava meio assustado. E eles até falavam assim, Brazilian Mafia, né? E eu lembro que o meu chefe lá, o Danilo Boer, falava assim, não, a gente não é máfia, pode chamar do que quiser, máfia é uma coisa ruim, a gente é Brazilian Crow, a gente é Brazilian, mas não é uma Brazilian Mafia. Mas isso também, assim, né, quando você, né, lógico que os brasileiros são muito bons, mas quando junta todo mundo, assusta o outro lado também, né? Sim. Então acho que tem os dois lados, assim, acho legal. E tem o que a gente estava falando, né, do brasileiro ser bem passional, né? Então, imagina, um grupo de brasileiros é diferente de um grupo de americanos juntos. Brasileiro começa a gritar, os gringos ficam malucos. E aí eles tentam imitar a gente, né? Porque a gente fala com os braços e tal, e aí eles ficam, bom dia. Então é engraçado, assim, né? Mas nos Estados Unidos, principalmente, o mercado publicitário tem muito brasileiro, em todas as posições, desde posição C-level até assistentes de arte, meninos que vão super jovem, porque realmente é um mercado que o brasileiro faz muito sucesso, porque brasileiro... Esse nosso jeito faz a gente trabalhar pra caramba, a gente se esforçar pra caramba. Acho que como a gente tem muita competição interna, né, aqui no Brasil, sim, faz a gente crescer muito. Então todo mundo fala, mas né, o que tem na água do Brasil? O que vocês bebem para todo mundo ser tão bom? Eu falo, não, o problema não é a água, né? O problema é a competição. Né? Se você não for bom, vai ter alguém melhor e você vai ficar para trás. Então é legal isso, assim, é legal ver que né, a gente glamouriza muito de trabalhar fora, mas você vai, né, trabalhar com muitos brasileiros, né? E é engraçado, né? Tantos talentos que podiam estar aqui dentro estão lá, mas faz parte. E
puxando um pouco disso sobre brasileiros, né, no mercado internacional, além do domínio da língua, qual que você acha que é a principal habilidade que precisa ter para um brasileiro se inserir no mercado, né, ir para fora, trabalhar no mercado publicitário? Eu acho que a habilidade que você tem que ter é a habilidade de... Isso, acho que a língua até ajuda você não... Se você não fala tão bem, e eu acho que eu aprendi muito isso trabalhando fora, é a habilidade de ouvir. Eu acho que no Brasil antes eu falava muito mais do que eu ouvia, né? E eu aprendi a ouvir mais do que falar. E eu acho que isso foi muito importante, porque faz você compreender melhor, né? Faz você ficar mais inserido, faz você prestar mais atenção no briefing, faz você, né? Geralmente criativo nem lê o briefing, né? Aí você fala, não, eu acho que não ter esse domínio, porque é engraçado, porque eu sempre falo assim, eu sou muito mais esperto em português do que em inglês. Por quê? Porque você tem mais repertório, você consegue falar melhor e tal, né? Você não precisa traduzir aquela coisa toda. Mas eu acho que isso foi bom para mim, porque realmente fez eu ouvir muito, ouvir o que o planejamento tem para dizer, ouvir o que o seu CEO tem para dizer, que são coisas que antes você fala, não tem nada para mim aí, né? Eu sou criativo, não tem nada para mim. O que o CEO vai falar para mim que... Não, ele vai falar um monte de coisa que vai impactar no seu trabalho. Então, acho que essa habilidade você tem que ter, assim, de ouvir, de prestar atenção. Então, quando você está na gringa, muito mais, porque é muito diferente, porque a língua é outra, então tu realmente ouve. Eu acho que essa é a grande habilidade. E eu acho que o que tem que ter também, e que eu falo sempre, assim, você tem que ser muito curioso. Então, vai atrás, sai olhando tudo. Não adianta chegar em Nova York e ficar dentro da agência. Não faz o menor sentido, né? Chega em Nova York, vai ver tudo que Nova York tem para te oferecer. Vai em todos os museus, vai em todas as galerias, vai em todos os shows, vai em todas as lojas de revista, todas as livrarias. Se você for para Nova York e ficar trabalhando 9 horas por dia sentado olhando para o Pinterest, não faz o menor sentido. Então, eu acho que Pode fazer isso aqui no Brasil. Pode fazer isso onde for, né? Você pode fazer isso na cadeia, mas não... não na cadeia acho que não, mas eu acho que às vezes eu vi alguns brasileiros que estavam em Nova York e que não aproveitavam o que Nova York te dava, porque ficavam lá tão viciados no trabalho, e aí não faz o menor sentido, né? Isso não só em Nova York, em Melbourne, a mesma coisa. Eu acho que esse ponto do repertório, né? A gente pega bastante... Todos os convidados que vêm aqui falam bastante disso. Como é importante o repertório, você entender um pouquinho de tudo, buscar um pouquinho de tudo. Esse é o diferencial, sempre, né? E eu acho que o repertório, né? Ele não está só no anuário de propaganda. Ele não está só nos cases de Cannes, né? O repertório está muito além. Na verdade, eu acho que a última parte do repertório é você ver o que foi feito na propaganda, né? Eu acho que primeiro você tem que se informar de arte, de cinema, de fotografia, né? Um criativo tem que estar num ambiente criativo, né? Ele tem que se alimentar disso, né? Mesmo que não seja publicitário, você tem que se alimentar disso. Então, exposição, história em quadrinho, arquitetura, acho que tudo faz parte. E assim, nem só se aprofundar só no que você gosta, às vezes também o que você não gosta, né? Conhecer de tudo, né? Ponto que a gente bate do preconceito sempre, né? Que um publicitário ele não pode ter preconceito. Tem que entender de tudo, conhecer de tudo. É porque eu não gosto de tal tipo. Conhece, mesmo assim, vai te trazer insights que... Eu acho, ainda mais agora, né, nessa cultura do influenciador, né? É muito difícil eu pegar e falar assim, que influenciador você gosta? Eu acho que eu não gosto de nenhum, mas assim, eu sei a importância que ele tem. Exato. Então, você vai pensar numa campanha, você tem que pensar por menos que você não goste, aquele cara não combina com o que você pensa, né? Você tem que saber, né? É a mesma coisa para música, a mesma coisa. Né? E a gente está vivendo agora uma era, principalmente no Brasil, eu senti isso muito, assim, quando eu voltei. Muito da celebridade, assim. Uma coisa muito, muito, assim, de ter celebridade praticamente em todas as campanhas e tal. Essa cultura da celebridade não é um negócio que, para mim, eu falo, nossa, que fantástico. Não é, mas eu sei que ela é importante. Então, como que você inserir essa celebridade do jeito mais legal? É difícil, não é fácil. Você botar
sei lá, não sei qual celebridade agora, também não vou falar o nome de ninguém, mas às vezes é muito difícil você encaixar para uma marca aquela celebridade, né? Sim. E isso, quando você fala assim, porra, mas eu nem conheço a pessoa, não, você tem que conhecer. Então, para mim, agora, o meu grande desafio no Brasil é eu me inteirar disso tudo, porque tem um monte de gente que aparece na notícia, vejo de manhã na TV, que eu não faço a menor ideia de quem é, né? Então tem que pesquisar e falar, mas quem que é esse cara? O que esse cara já fez? Às vezes ele não fez nada, mas ele aparece, ele tem milhões de seguidores. Fez um meme e ficou famoso. E ele é importante para um cara que tem milhões de seguidores, se o conteúdo dele, isso também é muito importante, né? Se você está relacionando uma marca com uma pessoa, você tem que prestar muita atenção no que essa pessoa faz, para também você não dar um tiro no próprio pé. Exato. E botar a marca, tipo, apoiando, né? Não adianta surfar no marketing de oportunidade e depois o cara se envolve em polêmica. É como essa coisa das bets, né? As bets agora, assim, as grandes contas em termos de dinheiro são as bets, né? E como que você põe essas bets? As bets é a nova propaganda de cigarro, né? Tipo, a propaganda de cigarro nos anos 80 era um negócio assim, fantástico, porque eram verbas gigantescas, filmes maravilhosos na TV. Eles contratavam todas as celebridades, os grandes esportistas, patrocinavam Fórmula 1, patrocinavam tudo. E aí você fala, pô, né? Todo mundo achava o máximo, só que ao mesmo tempo você está vendendo um negócio que mata as pessoas, né? Exato. A Bet, ela é o nosso cigarro dos anos 2020, assim, porque é isso, né? Você está botando, né, ajudando a vender uma coisa que vicia as pessoas e que faz as pessoas gastar mais do que elas têm e tal. Então tem uma coisa de princípios e que você tem que, é difícil, né? Você fazer isso, né? E eu acho que as marcas, né, tirando os bets, mas as outras marcas, quando elas se relacionam com celebridades, elas têm que saber muito o que essa celebridade está fazendo para não, de repente, apoiar um cara que realmente não tem nada a ver com a sua marca ou que vai botar sua marca para baixo. Exato. Não é porque tem milhões de seguidores que é um maravilhoso, legal, que tem um conteúdo maravilhoso. Às vezes não tem Não, nada, às vezes só está nada. mostrando o dia a dia, às vezes. E às vezes está mostrando coisa ruim, né? Às vezes Exato. está mostrando, né? Tem muita gente que agora todo mundo tem voz, né? Eu acho muito legal, assim, mas tem muita coisa que você fala, não, isso aqui não dá, né? Isso aqui eu não posso pôr uma marca para falar com esse cara que fala sobre isso, sabe? Com certeza. Bom, foi um prazer bater esse rápido. papo com você. Passa muito rapidinho. rápido, a gente nem percebe. Mas tenho certeza que agregou muito para quem está escutando e agregou muito para a gente. A gente tem aprendido muito com o Publicast e com todo mundo que senta aqui nessa bancada. E com você não foi diferente. Então, muito obrigada. Muito obrigado. E é isso. Esse foi mais um Publicast. Olá, ouvintes do Publicast. Estamos aqui com mais um convidado. Eu sou a Vitória. Eu sou a Sofia. E o nosso convidado de hoje é o Rodrigo de Amorim, nosso professor aqui na Belas Artes. O Rodrigo é especialista em branding, planejamento de comunicação e estratégias digitais. É um prazer receber você aqui, Rodrigo, aqui no Publicast. Obrigado pelo convite,